tá? Então, essa é a nossa atividade da quinzena 4, e o conteúdo que a gente está vendo nela é uma parte ainda escrita de expressões algébricas, e o conteúdo novo que segue a partir da questão 3, que é cálculo de valor numérico, tá? Então, vamos seguir lá para a correção dessa atividade. Então, a questão número 1, ó, fala para a gente escrever as expressões algébricas. Então, é traduzir, né, para a linguagem algébrica o que está escrito aqui. Então, aqui na primeira, ó, o triplo do número m. Então, o triplo é 3 vezes. Então, quanto que é 3 vezes m? 3m. 3m. Então, esta é a linguagem algébrica que a gente está vendo. O quíntuplo do número y. O quíntuplo é 5 vezes. Quanto é que é 5 vezes y? 5y. 5y. Ó, a soma de um número p com o seu dobro. Então, é a soma do número p com o seu é do próprio número. Então, o dobro de p é 2 vezes p, que dá 2p. A diferença do número x com o número y. A diferença significa menos do número x com o número y. Então, é x menos y. O sucessor do número b. Sucessor, pessoal, é sempre o número que está na frente, é o próximo, ou seja, sempre uma unidade a mais. Então, quem vem depois do b é o próximo, que seria o b mais 1. Então, esta que é a ideia aqui do sucessor. O quadrado do número c, então, é o c elevado ao quadrado. Aqui, a diferença é operação de menos. Então, ó, a diferença entre o triplo do número a, o triplo do a é 3 vezes a, que é 3a. Então, a diferença do triplo do número a com o dobro do b. O dobro do b é 2 vezes b, que dá 2b. Então, fica esta expressão aqui. E aqui, ó, tá falando o triplo da soma. Então, é uma multiplicação 3 vezes seguido da soma. Então, ó, é o triplo vezes, né, uma soma que está aqui dentro. Que o que está aqui dentro dessa é a soma de R com S. Então, é 3 vezes R mais S. A gente escreve desta forma aqui. Seguindo lá, ó, questão 2. Traduz as expressões para a linguagem materna. Então, ó, é o inverso do que a gente fez aqui na questão 1. Ó. Então, aqui, ó, vocês têm as expressões, então vocês vão escrever, vão traduzir para a escrita. Tá? Então, aqui eu só vou falar, não vou escrever, ó. Então, aqui tem, ó, 3p. O que é 3p? Vocês podem escrever como, o triplo do número p. Aqui, ó, deixa eu ver se tá chegando mais alguém, ó. Aqui, chegou alguém. Aqui, na letra B, ó, vocês podem escrever a soma do triplo do número x com o dobro de y. Aqui na C, ó, x, ó, esses dois pontinhos é divisão, então tá x dividido por 3. Vocês podem escrever o número x dividido por 3, que seria a linguagem mais simples, né? Ou simplesmente colocar a terça parte do número x, né? Porque quando eu falo a terça parte significa dividir por 3. Né? E quando eu falo triplo, é multiplicar por 3, né? Então, são esses detalhes da linguagem, né, que tem que ficar atentos. Aqui na letra D, ó, x ao quadrado. Então, pode escrever o número x elevado ao quadrado, ou o quadrado do número x. Então, muitas vezes não tem mais de uma forma de escrever. Então, vocês não precisam escrever exatamente como eu estou falando ou como está lá no gabarito. Vocês podem, né, escrever da forma de vocês, desde que esteja correta, né, a operação e a forma que está ali envolvida. Aqui na E, ó, x menos 1, pode escrever a diferença do número x com 1, ou o número x menos 1, ou o número x subtraído de 1. Então, tem aí, como eu disse, várias formas de fazer essa escrita. Ó, agora na 3, vocês vão escrever a expressão e calcular o valor numérico. Então, são duas coisas. Então, primeiro, vamos escrever a expressão que está aqui representada na escrita. Ó. Então, pensei em um número e vou chamar de y. Então, o número pensado é y.
Então, elevei ao quadrado. Então, tá aqui. Então, tu pega o y e eleva ao quadrado. Somei o resultado com o triplo do número pensado. Então, somou o resultado com o triplo é 3 vezes. O número pensado é y, então quanto que é 3 vezes y? 3y. 3y. Em seguida, retirei 1. Então, retirou 1 menos 1. Então, tá aqui a expressão que está representada aqui no texto. Então, y ao quadrado mais 3y menos 1. Esta é a expressão algébrica. Então, a letra A, escreva a expressão. Então, a letra A é essa expressão aqui que acabei de escrever. Agora, a gente vai começar a calcular valor numérico. O que é cálculo de valor numérico? É substituir o valor dado da letra, né? Substituir ali o número na letra e fazer os cálculos. Daí, tu vai achar um resultado. Esse é o resultado do valor numérico. Então, a letra B. Qual será o valor numérico da expressão para y igual a 3? Então, no lugar do y, eu vou colocar 3, né? Então, a expressão é essa. Y ao quadrado mais 3y menos 1. Então, a gente vai botar 3 no lugar do y. Então, ó, aqui tem y ao quadrado. Então, é 3 ao quadrado. Ó, 3 ao quadrado. Mais, o que é 3y? É 3 vezes o y, que o y é 3, então ficamos com 3 vezes 3. Ó, pode até botar um parênteses aqui para deixar isolado, separadinho. E o menos 1. Agora vamos calcular. Quanto é que é 3 ao quadrado, pessoal? 3 ao quadrado, 3 vezes 3? 9. 9. Ó, o 6 raspando ali. Não, né, pessoal? 9. Mais 3 vezes 3, né? Puxou essa multiplicação. 3 vezes 3 também é 9. E menos 1. Então, quanto é que dá? Ó, 9 mais 9, 2 vezes 9 dá 18. 18 menos 1? 17. 17. Então, quando o y é 3, a expressão vale 17. Tá? Agora, vamos para a próxima. Agora, eu quero que o y seja menos 2. Então, é só substituir na expressão. Então, ó, y ao quadrado. Então, é menos 2 ao quadrado. Mais 3 vezes y. Então, é 3 vezes o menos 2. E menos 1 ali. Quanto é que é menos 2 ao quadrado? Lembra lá a regra de potência, né? Quando o expoente é par, o resultado é sempre positivo. Ó. Se alguém largou um menos, ali já dá errado o valor numérico. Então, 2 ao quadrado é 4. E aqui, ó, faz a multiplicação. O 3 é positivo e o 2 é negativo. Quanto é que dá mais com menos? Negativo. Negativo. E 3 vezes 2, 6. Então, ficamos com menos 6 ali e menos 1. Agora é só fazer as contas, ó. Podemos juntar esses dois. Quanto é que é 4 menos 6? 2. 2 o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Negativo 2. E o menos 1 ali que a gente tira. Então, ó, tenho uma dívida. Estou devendo 2 e estou devendo 1. No final, eu vou ficar devendo 3. 3. Então, o valor numérico é menos 3 aqui para a expressão. Tá? Então, aqui segue, né, ó, um conceito ó, do que é um valor numérico, tá dando um exemplo de cálculo de valor numérico, tá? Que a gente já viu ali aquela definição. Agora, a questão 4, ó, para calcular o valor numérico das expressões. Então, até lembrando, ó, que eu pedi que vocês arrumassem, ó, que aqui ó, saiu errado quando eu fui digitar, ó, por exemplo, na letra B, ó, é 3x mais A. Então, eu tenho que dar o valor de x e de A, né? E aqui eu botei y, né? Então, bota aqui A aqui e aqui também saiu, ó. A expressão tem x e m, então eu tenho que dar o valor de x, que tá aqui, e aqui no caso, que é m, não y, tá? Então, ali vocês têm que arrumar. Tá? E deixa eu ver aqui, dessa questão 4, tem alguma que vocês queiram pedir especificamente para mim calcular? Ou eu posso calcular como exemplo qualquer uma? Pode ser qualquer uma, senhor. Pode ser qualquer uma? Qualquer uma, Pode? Então tá, vamos então ver, porque eu lembro que a A e a B eu já fiz, vamos fazer a D então. Vamos fazer a D. Ó, a D é M menos 2A. E aqui eu quero que o M seja 3 e o A menos 5. Então, ó, o M então, é 3, então substitui.
menos 2A, então é menos 2 vezes o A, que é menos 5. Ó, então, fica atento às regrinhas de sinais, ó. Entre essa subtração e aqui a multiplicação, ó, multiplicação primeiro, então copia o 3, ó. O 2 negativo e o 5 negativo, menos com menos, mais. E 2 vezes 5, 10. Então, 3 mais 10, 13. Então, tá aqui o valor numérico. Tá? Então, esse é um exemplo de como faz a questão 4. É só substituir. E aqui na questão 5, a primeira expressão aqui eu já fiz, né, na aula passada, mas o que é para fazer? Para cada expressão que está aqui, a gente vai variar o x conforme está aqui nas colunas, né? Então, por exemplo, vou fazer essa aqui agora, a expressão 3x. Então, para cada um, a gente vai fazer, ó, no caso aqui, ó, para o x3. Então, lembrando que 3x é 3 vezes o valor do x. Nesse caso, eu quero que o x seja 3, então 3 vezes 3 é 9. Então, aqui vocês vão botar que a resposta é 9. Aqui eu quero que o x seja 5, então 3 vezes 5, 15. Então, aqui vai ser 15. Aqui o x é 0, então 3 vezes 0, que é 0. Aqui o x vai ser menos 2, então 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. E aqui o x é menos 3, então 3 vezes menos 3 dá menos 9. Então, tá aqui, menos 9. Tá? Então, é assim que vocês vão fazendo essa questão 5, né? Passando para cada expressão variar o valor do x, tá? E trocando. Tá? Então, esta é a nossa quinzena 4, né? Então, qualquer dúvida é só perguntar.